Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou o professor Tiago Cabral e hoje nós vamos revisar questões do Enem relacionadas à área de música. Então são questões de e sobre música que nós vamos comentar e que normalmente aparecem nas provas do Enem. Eu vou passar para você todo o sistema de como funciona essas questões de música na prova. E aí nós vamos poder responder sem medo estas perguntas, tá? Então, quais tipos de questões sobre música que aparecem na prova do Enem? E aí no nosso estudo nós catalogamos 3 tipos. O primeiro deles é que a música é utilizada sempre de maneira interdisciplinar, ou seja, a música vem associada ao conhecimento da história, algo relacionado ao conhecimento da literatura, da geografia, da matemática, da física, ou seja, essas áreas, a junção da música com essas áreas, ela independe do código, pode ser relacionado à área de tecnologia, pode ser relacionado à área de linguagem, aos códigos. Então, tudo isso é muito imprevisível, mas você já fique sabendo que isso pode acontecer, né? Juntar diferentes conteúdos e que são conectados, áreas diferentes que são conectadas pela música. Uma outra característica dessas questões é que elas remetem normalmente a temáticas emergentes, ou seja, elas vão exigir do candidato que ele tenha uma capacidade interpretativo-textual muito boa de relacionar, por exemplo, áreas distintas, que é aquilo que nós já vimos no tópico inicial, com assuntos do momento. Então pode ser, por exemplo, cobrado a questão da política, das músicas com campanhas políticas, né, a questão da pandemia e a relação com a música. Então tudo isso é possível ser, digamos, percebido numa questão. É possível, perfeitamente possível. Nós já vimos isso em anos anteriores. E uma outra característica, é uma mais difícil, mas é possível também, é que nós vamos perceber que raramente nós vamos ter questões que exijam do candidato um conhecimento específico da área de música, por exemplo, dominar a teoria musical. É muito, muito, muito difícil isso acontecer. Eu, pelo menos, listei 2 situações e eu trouxe 2 situações para nós discutirmos aqui nesta revisão. Porque o objetivo da prova, né, até o Enem foi se aprimorando durante os anos, é que o candidato tenha competências que vão para além da questão do conteúdo em si. E essa era a característica do vestibular antigamente, né, no início dos anos 2000 até o início dos anos 2000. O vestibular, a prova de vestibular era conteudística, né? Ou seja, você tinha que dominar vários conteúdos. E na do Enem não, já tem um caráter mais reflexivo, mais analítico, e isso faz com que você desenvolva um outro tipo de competência, que não é necessariamente do conteúdo em si. Então, com base nessas 3 opções, nós vamos estudar questões que se enquadrem dentro dessas características. Vamos logo passar para a primeira questão. É uma questão de 2014, em que você vai ver o elemento número 3 das características, uma questão que vai exigir um conteúdo técnico da área de música. Então vamos ler aqui. Era um dos meus primeiros dias na sala de música. A fim de descobrirmos o que deveríamos estar fazendo ali, propus à classe um problema. Inocentemente perguntei: o que é música? Passamos 2 dias inteiros tateando em busca de uma definição. Descobrimos que tínhamos de rejeitar todas as definições costumeiras, porque elas não eram suficientemente abrangentes. O simples fato é que, à medida em que a crescente imagem, a que chamamos de vanguarda, continua suas explorações pelas fronteiras do som, qualquer definição se torna difícil.
Quando John Cage abre a porta da sala de concerto e encoraja os ruídos da rua a atravessar suas composições, ele ventila a arte da música com conceitos novos e aparentemente sem forma. Esse trecho é um fragmento do livro de Murray Schafer, chamado O Ouvido Pensante. Muito importante algumas palavras-chave desse texto. A primeira delas é vanguarda. Então ele está falando de uma música que não toca na rádio, certo? Quando se fala de vanguarda, música de vanguarda, é uma música que não está soando nas rádios. E uma música que não soa na rádio constantemente, não soa nas top lists do Spotify, por exemplo, ela não é uma música que todo mundo vai ouvir facilmente. É uma música de nicho, uma música que poucas pessoas vão ouvir. Somente um público mais especializado vai consumir essa música. E quem é que está fazendo essa música de vanguarda no texto? É um indivíduo chamado John Cage, não é aquele do Mortal Kombat, tá? Não confunda as coisas. O John Cage aqui, na verdade, é um compositor norte-americano do início do século XX, né, primeira metade do século XX, que teve um trabalho muito intenso com a música de vanguarda. Eu recomendo, inclusive, que você dê uma pausinha aqui no vídeo e vá lá no YouTube e dê uma pesquisada sobre o John Cage e procure uma peça chamada 4 minutos e 33 segundos, que ela, inclusive, vai te ajudar a responder essa questão aí, tá? Então, importante isso que diz, ó, no texto. Encoraja os ruídos da rua a atravessar suas composições. Então, é uma música que tem o seu caráter musical, mas que recebe uma interferência externa. Pode ser um barulho de um animal, um barulho da natureza, que invade a composição, e isso tudo foi planejado por ele para que acontecesse de fato, sem perder a característica da criação musical em si, tá? As coisas são incorporadas, elas são acessíveis e acabam pertencendo ao mesmo ambiente, tá? Da composição do John Cage. Então vamos ver aqui o que é que se pede nessa questão, né? A frase quando John Cage abre a porta da sala de concerto e encoraja os ruídos da rua a atravessar suas composições, na proposta de Schafer de formular uma nova conceituação de música, representa a... Então ele quer descobrir aqui, por exemplo, qual é o sentido de música de vanguarda na visão de John Cage. Então, lembrem-se daquelas palavras-chave que nós falamos ainda há pouco, que é a questão da vanguarda, tem a questão dos ruídos externos que entram na composição e são possíveis de serem admitidos. Temos que manter o pensamento, o foco nessas palavras-chave. E agora sim vamos fazer a leitura dos itens. Letra A. Acessibilidade à sala de concerto como metáfora, num momento em que a arte deixou de ser elitizada. Então, não tem nada a ver, não foi falado absolutamente de nada relacionado a isso, a uma música de elite, a uma música que não seja de elite. Então, descartemos a letra A. Na letra B, abertura da sala de concerto que permitiu que a música fosse ouvida do lado de fora do teatro. Também não foi falado nada sobre isso. A abertura da sala de concerto não foi falado. Parte para a próxima. Letra C. Postura inversa à música moderna, que desejava se enquadrar em uma concepção conformista. Ora, como se é uma música de vanguarda, como é que eu vou me portar de uma maneira conformista? Totalmente sem nexo, né? Este item. Normalmente, alguém que propõe algo novo não repetiu hábitos do passado, não está reproduzindo algo conformado, é algo novo. Então, por esse nome, chama-se vanguarda e não tem nada a ver com conformista. Pelo contrário, é a antítese disso, né? A letra D de dado, intenção do compositor de que os sons extramusicais
sejam parte integrante da música. Então, quando se fala num barulho externo, é algo extra musical. Sons de animais, barulho de buzina da rua, o pessoal conversando. E isso tudo incorporado à composição é o que John Cage queria fazer. Quando você for ouvir 4 minutos e 33, você vai perceber tudo isso que eu falei para você, tá? Então é a letra D de dado. Vamos só ler a letra E para ver se é uma dificuldade, há uma dificuldade em conseguir, né, mudar de opinião, né? A necessidade do artista contemporâneo de atrair maior público para o teatro. Lembre-se que eu falei que a música de vanguarda é uma música que não toca na rádio, não está na top 10 do Spotify. Então não é uma música que vai atrair grande público. Então a resposta correta é a letra D de dado. Questão difícil, né? Mas fique atento com isso, tá? Questão interpretativa. Avançando um ano, agora em 2015, vamos ler aqui o enunciado. O rap constitui-se uma expressão artística por meio da qual os MCs relatam poeticamente a condição social em que vivem e retratam suas experiências cotidianas. É de um livro, Hip Hop, da Rua para a Escola. O que ele pede aqui, o relato poético, é uma característica fundamental desse gênero musical em que, então ele está querendo saber mais em relação à poesia do que outros elementos, mas pode ser incorporado também elementos da música do rap. Então, se você não ouviu rap, não tem o costume de ouvir rap, que eu acho pouco difícil, todo mundo escuta rap, se não diretamente, mas indiretamente. Às vezes a gente assiste um filme que tenha uma trilha sonora com rap, né? Eu gosto muito do Space Jam, por exemplo, né? E quem gosta também do Todo Mundo Odeia o Chris, tem muito rap dos anos 80 ali, e é bastante interessante. O relato poético, né? Então vamos analisar os itens, né? MC canta de forma melodiosa as letras, que retratam a complexa realidade em que se encontra. Quem ouviu rap sabe que o rap não tem uma melodia afirmativa, ou seja, que você vai cantarolar, como Parabéns a Você, Asa Branca, né? Não é assim. O rap são textos que são declamados e a melodia praticamente não existe, salvo algumas exceções, tá? Até dizem, brincam, né, de maneira até muitas vezes preconceituosa em relação ao rap, que o piano do rap só tem 3 teclas, né? Mas essa piada de mau gosto em relação ao rap, por exemplo, não tem nada a ver, mas lhe ajudará a eliminar a letra A, certo? Então o rap não é uma música melodiosa. Na letra B, o rap se limita a usar sons eletrônicos nas músicas, que seriam responsáveis por retratar a realidade da periferia. Não tem nada a ver a questão de limitar-se a sons eletrônicos, né? O rap se utiliza dos sons eletrônicos por uma questão muito mais da questão urbana, né, do ambiente urbano, e também da limitação de condições mais favoráveis para fazer, né? Muitas vezes é diferente dos Racionais MCs, que tinham uma banda, né, tocando, né? O Marcelo D2, o Planet Hemp, que começou com essa ideia do rap mais tradicional e foi expandindo para um grupo mais amplo, né? Então, eles utilizam sons eletrônicos das músicas, mas também por uma questão de conceito, né? Uma questão estética, né? A questão do urbanismo, né? De misturar sons com discos diferentes, né? Eles usam
DJs muitas vezes para conduzir esse processo de mixagem instantânea que o rap gera, né? A letra C, não é a letra B, tá? A letra C caracteriza-se pela proximidade das notas da melodia, em que a letra é mais recitada do que cantada, como em uma poesia. Opa, aqui já estamos mais próximos, né, da resposta, se não for a resposta correta, tá? Então aqui, melodias próximas, ou seja, uma melodia que não tem uma distância muito grande, um som grave, um som agudo, normalmente o rapper mantém-se numa mesma região de alturas, né? E a letra é mais recitada do que cantada, certo? É exatamente isso. Eu até esse momento estou com a letra C, mas vamos continuar lendo aqui para interpretar melhor. O MC canta enquanto outros músicos o acompanham com instrumentos, tais como o contrabaixo elétrico e o teclado. Não, como eu falei ainda há pouco, nem todos os grupos de rap têm músicos tocando com eles ao vivo. São normalmente DJs que amparam o rapper com misturas realizadas ao mesmo tempo, durante a execução da música, tá? Então não é a letra D, com certeza. Letra E, MC canta poemas amplamente conhecidos, fundamentando sua atuação na memorização de suas letras. Absolutamente não. Ele não canta poemas conhecidos. Ele canta histórias, textos, criações textuais que tenham uma conexão com o seu ambiente, né? Ou seja, pode ser um ambiente da favela, um ambiente de trabalho, né? Um ambiente urbano. Normalmente isso é a temática que está contida no rap. Então, aqui a resposta correta é a letra C, pela ausência da melodia, de uma melodia mais fácil de ser percebida, nós temos aí com certeza uma boa conceituação do que é o rap, né? Um ponto de vista musical. Essa questão ela é também próxima a aquele terceiro item que eu listei para vocês, mas num nível mais acessível a todos nós, né? Que gostamos e ouvimos e conhecemos um pouco de rap. Agora vem mais uma questão mais interdisciplinar, tá? É uma questão do Enem de 2010, né? Mais antiga essa questão, da música chamada Carnavalha, daquele CD bastante famoso dos tropicalistas, né? Novos tropicalistas, os chamados tribalistas, né? Os tribalistas, que é o Jorge Antunes, o Arnaldo Antunes, na verdade, né? O Carlinhos Brown e a Marisa Monte. Então, diz o texto lá de uma das composições dos tribalistas. Repique tocou, o surdo escutou e o meu coração borim. O Ica gemeu, será que era meu quando ela passou por mim? No terceiro verso, o vocábulo coraçamborim é a junção coração, samba, tamborim. Refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e à situação emocional em que se encontra o autor da mensagem com o coração no ritmo da percussão. Essa palavra corresponde a um, então ele está buscando o conceito, o significado poético dessa palavra e também da análise gramatical e literária desse termo, né? Então, coraçamborim, que é uma palavra que reúne 3 elementos dessa música, né? Que é o coração, o samba e o tamborim. Vamos então analisar essas questões, estes itens, né, dessa questão. A letra A, estrangeirismo. Não é uma palavra de origem anglo-saxônica,
por exemplo, não é, que normalmente os estrangeirismos são palavras que vêm de outro país, né? Então não é o caso aí. Então já podemos eliminar a letra A. Neologismo, criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza. Olha aí. Parece-me que é a letra B, hein? Vamos ler as demais. Gíria, também não é. Regionalismo, também não é. Termo técnico, também não é. É um neologismo porque é uma palavra que representa justamente essa criação que os três compositores queriam dar, né, a conotação de um significado que não tinha na língua portuguesa, então eles reuniram três palavras para tentar aproximar aquilo que eles almejavam em termos de intenção, de significado para essa canção. Então, a resposta é a letra B de bola, é um neologismo. Então, se você não souber o que é um neologismo, certamente não vai conseguir responder essa questão. E esse conceito não se aprende em música. Ele vem de onde? Da literatura, da gramática, né? Então, nós vamos precisar, e estamos vendo aí um caso muito interessante da junção da literatura, da gramática, da língua portuguesa, das linguagens com a música, que poderá também acontecer novamente em 2020. Uma questão mais recente, né? Enem de 2016. Mama África. Acho que todo mundo conhece essa música, né? Mama África, minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África tem tanto o que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguim, filhinho tem que entender Mama África. Vai e vem, mas não se afasta de você. Quando mama sai de casa, seus filhos se olodunzam e rolam maior jaz. Mama tem calos nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar, mas filhinho dá um tempo. É tanto contratempo no ritmo de vida da mama, de mama, né? Então, uma letra muito bem feita, muito bem pensada, né? Ela tem um ritmo muito bonito, muito muito gostoso de declamar e de ouvir, né? O Chico César, compositor paraibano, é o autor de Mama África. É um reggae, né? É bastante bonita a música, o arranjo é bem feito, então vale a pena você procurar aí na sua plataforma de streaming ou no YouTube, ouvir a Mama África. A pesquisa realizada pelo IBGE evidencia características das famílias brasileiras, também tematizadas pela canção Mama África. Ambos os textos destacam então ele está querendo fazer um paralelo do que diz a letra da música com uma pesquisa do IBGE. O que é isso? É a interdisciplinaridade. E está juntando música com geografia, né? Essas questões geopolíticas, né? Sociais. Então vamos analisar aí. Preocupação das mulheres com o mercado de trabalho. Olha, pense bem aí na letra A. Responsabilidade das mulheres no sustento das famílias. Interessante. Pense também na letra B. Comprometimento das mulheres na reconstrução do casamento. Absolutamente não. Essa não tem nada a ver. Não tem nada falando de casamento aí. Dedicação das mulheres no cuidado com os filhos. Aí no caso da Mama África, ela está cuidando dos filhos, mas tem uma preocupação de trabalhar aí para sustento dos filhos também, né? Então tem algo a ver com o mundo do trabalho também. Eu diria que a letra D está incompleta. A importância das mulheres nas tarefas diárias. Essa resposta é completamente sexista, né? A letra E. Então vamos passar para as duas primeiras, né? Preocupação das mulheres com o mercado de trabalho ou a responsabilidade das mulheres no sustento das famílias.
Elas estão preocupadas com o mercado de trabalho, as mulheres, com certeza. Mas elas têm que dar conta também do sustento das famílias. E como elas vão sustentar as famílias sem trabalhar? Então é nesse sentido que nós elegemos a resposta correta, a letra B de bola, e essa é a que mais condiz, fazendo um paralelo da questão da geografia, das ciências sociais, com a letra que nos traz o compositor Chico César. Muito interessante, muito bonita essa questão. Mais uma outra questão bastante interessante do ano de 2017. Nós temos 2 textos aqui que falam sobre o frevo. O frevo é uma dança de rua e de salão. É a grande alucinação do carnaval pernambucano. Trata-se de uma marcha de ritmo frenético, que é a sua característica principal. E a multidão ondulando nos meneiros da dança fica a ferver. E foi dessa ideia de fervura, o povo pronuncia fervura, ferver, que se criou o nome frevo. Essa é a explicação do cientista social Câmara Cascudo, é o Rio Norte Grandense, que está disposto lá no dicionário do folclore brasileiro, tá? Nós temos um outro texto que também fala de frevo, que diz o seguinte: o frevo é um patrimônio imaterial da humanidade, ou seja, patrimônio imaterial, aquilo que não se toca, é algo relacionado à cultura. Tudo que é cultural, patrimônio cultural, ele é imaterial, ou seja, não é um prédio, não é uma pessoa, não é uma instituição, mas um fenômeno cultural que foi tombado como algo das pessoas, da humanidade. É uma herança da humanidade cultural. Então vamos ver aqui o que é que diz a passagem, né? O frevo, ritmo genuinamente pernambucano, agora é do mundo. A música que hipnotiza milhões de foliões e dá o tom do carnaval no estado foi oficialmente reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade. O anúncio foi feito em Paris, nesta quarta-feira, durante a cerimônia da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, UNESCO. Então, é um trecho da internet do ano de 2015. Vamos ver agora, ele vai comparar uma coisa com a outra, né? Apesar da abordagem ser o mesmo tema, no caso o frevo, os textos 1 e 2 diferenciam-se porque pertencem a gêneros que cumprem, respectivamente, a função social de... Então, o que é que diz o primeiro texto? Ele dá um conceito do que é o frevo, do ponto de vista do folclore, né? da história do folclore brasileiro, da cultura brasileira, e quem escreveu foi Câmara Cascudo. O segundo é um trecho que é uma notícia, né? E uma notícia tem o propósito de informar. Então, qual dessas alternativas se aproxima mais da resposta correta? Com certeza, a letra C, definir, ou seja, esse foi o conceito utilizado por Câmara Cascudo, e informar uma mensagem de um trecho da internet, uma matéria da internet, explicando o fato do frevo ter se tornado um patrimônio imaterial da humanidade. Então, também uma questão analítica, uma questão que envolve áreas, né? Aí nós temos a questão das ciências sociais e temos também a questão da comunicação, né? Da interpretação de texto, e usar o frevo como um elemento que conecta esses fatos, né? Então aí temos um exemplo bastante interessante do segundo tópico das 3 possibilidades de questões de música na prova do Enem. Também uma questão muito boa, gostei muito, e recente, questão do ano passado. Então nós temos 2 imagens aqui. A primeira imagem, uma fotografia de um angolano tocando um instrumento chamado kalimba.
calimba ou lamelofone. É um instrumento muito legal, gosto muito dele. Eu não tenho um ainda, vou comprar um para mim. Mas é uma peça de ferro que é pinçada com os polegares e a caixa de som é uma espécie de cabaça. Então, essa peça de metal ela vibra e ela emite essas frequências que vão sendo amplificadas dentro dessa cabaça. E aí nós temos aqui do lado uma imagem em que temos um músico tocando também a calimba, ambos negros, né? Ambos negros. No caso da segunda imagem, nós temos uma imagem do Império, né? Ainda que no Brasil, uma comemoração de carnaval registrada pelo artista Debré, em 1826. Então, é o mesmo instrumento, em ambientes diferentes, em regiões diferentes, uma no continente africano e outra no continente americano, né? Vamos para frente, então. Um instrumento feito de lâminas metálicas e cabaça é comum a manifestações musicais na África e no Brasil. Nos textos, apesar de figurarem em contextos geográficos separados pelo Oceano Atlântico e terem cerca de um século de distanciamento temporal, a semelhança do instrumento demonstra no caso, vinculação desses instrumentos com a cultura dos negros escravizados? Não, porque isso é tocado até hoje, então não necessariamente tem a ver com a cultura dos negros escravizados. Qualquer um pode tocar hoje esse instrumento, né? Talvez na sua origem, né, antes mesmo dos negros serem extraviados dos seus locais, né, esse instrumento já existia. A letra B, por exemplo, vamos ver, a influência da cultura africana na construção da musicalidade brasileira. Sim, essa é o intuito, né? Vários instrumentos que nós conhecemos hoje na cultura brasileira, no samba, na música baiana, né, no samba de roda, no coco, no maracatu, no baião, todos esses instrumentos que têm uma conexão com a África fazem exatamente essa alusão de que a musicalidade brasileira tem forte influência da música africana, né? Então, por exemplo, o afoxé, o AB, vários instrumentos que são usados no Brasil têm essa conexão com a África, né? O próprio samba, né, que é uma derivação da palavra semba africano, né, que é uma dança africana, é um exemplo muito forte disso. Então, a resposta correta é a letra B. Vamos para mais uma questão de 2019, né? Então, boa questão também. Com o enredo que homenageou o centenário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval de 2012. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida, com o enredo O Dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís do Sertão. Então, a notícia relata um evento cultural que marca. Então, ele está falando aí, é uma notícia, né? Está falando de que o Luiz Gonzaga foi homenageado na Sapucaí pela Escola Unidos da Tijuca. Isso significa dizer que, a letra A primazia do samba sobre a música nordestina, de forma alguma. Aí é o contrário, né? Que a música nordestina foi incrementada no samba e foi, né, elemento de homenagem. Letra B, inter-relação entre os dois gêneros musicais brasileiros. Com certeza.
Então você tem ali o samba e o baião todos juntos dentro do mesmo ambiente, né? E isso é muito forte, né? Dois elementos culturais, artístico, musicais muito fortes no Brasil, em regiões diferentes, que estão ali reunidos na Sapucaí. Muito importante perceber isso não só nesse movimento do samba, né? Do carnaval, mas isso acontece em vários outros elementos. Não só brasileiros, mas também fora daqui, né? Nós temos o rock muito forte e muitas vezes o rock incorpora esses elementos da música brasileira. E um exemplo bem interessante é o Sepultura, né? Que a banda de rock Sepultura consegue fazer muito bem isso. Ao menos conseguia, né? Enquanto banda na sua época áurea, né? O Sepultura. Agora vem uma questão bem chata, bem complexa, né? E ela é bem antiga. Você pode ver aí que é do Enem de 2009, né? Já são 11 anos passadas essa questão. É uma questão que eu vou arriscar, não vai cair, não. Mas se cair, esteja preparado. Diz o seguinte, enunciado: a música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais conforme a figura seguinte. Então aqui você vê que há uma exigência de conhecer o básico da teoria musical. Então aqui, só rapidamente explicando para vocês, essa sequência de imagens sobrepostas, né, a figura primeira é a semibreve, a figura última é a semifusa, são elementos temporais que vão se subdividindo na execução musical. Matematicamente falando, isso representaria uma progressão geométrica reducente, tá? E do ponto de vista da execução musical, eu tenho uma figura mais longa em termos de permanência do som. Eu vou dar um exemplo aqui cantando uma semibreve, considerando que ela dura 4 tempos. Vou cantar aqui, ó, com a sílaba tá. Tá. Cantei a semibreve. E a mínima será esses mesmos 4 tempos, só que eu vou agrupá-los em 2. Eu vou cantar tá, tá. Eu toquei os mesmos 4 tempos, mas fiz a fragmentação em grupos de 2. E agora eu vou cantar os mesmos 4 tempos, só que vou cortar de um por um. Então vai ser tá, 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 tá. Então, enquanto a semibreve é tá, mínima, tá, tá, semínima, tá, 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 colcheia é metade da semínima, tá, 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 semicolcheia, tá, 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 fusa, daga 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 daga, e a semifusa. Então o negócio é rápido, né? Para cada valor desse, você tem uma fração, né? A partir da segunda figura musical, chamada semínima, você tem uma fração. Essa fração 1/2 significa dizer que a mínima é a metade da semibreve. A semínima é a quarta parte da semibreve. A colcheia é a oitava parte da semibreve. A semicolcheia é 1/16 da semibreve, e assim sucessivamente, sendo que o limite é 1/64. Como é que nós vamos entender isso, né? Eu trouxe aqui uma fórmula para ajudar, em que o número de cima, o numerador, indica a quantidade de tempos do compasso. E o seguinte indica qual figura durará o tempo. Então, o número 1 de cima indica quantos tempos tem no compasso. Eu vou ler um enunciado, você vai entender melhor isso. E o número de baixo da fração indica qual figura durará um tempo. Então vamos ler aqui. Um compasso é uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais em que a soma das durações
coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Então, a fórmula do compasso é representada por esta fração aí, onde o número de cima representa a quantidade de tempos do compasso e o número de baixo, qual figura durará um tempo. Por exemplo, se a fórmula do compasso for 1,1 sobre 2, poderia ter um compasso ou com 2 semínimas ou com uma mínima ou 4 colcheias, sendo possível a combinação de diferentes figuras. Então, um compasso 1 sobre 2 significa dizer que o número de cima, 1, quantos tempos vai ter dentro desse compasso? Um tempo. E quem é que dura um tempo? É o número de baixo, 2. Aí você vai olhar na figura que está na prova, qual deles tem o denominador igual a 2. É a mínima, certo? A mínima tem um denominador igual a 2. Então significa dizer que o compasso vai ter um tempo e quem vai durar um tempo é a mínima. Se a mínima dura 1, o valor que está acima é o dobro de 1. O valor que está abaixo é a metade de 1 e assim sucessivamente, tá? É fração. Vamos analisar agora o que ele pergunta. Um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3/4, poderia ser preenchido com... Então vamos voltar àquela análise. O N, o numerador, indica a quantidade de tempos no compasso. Se a fórmula é 3/4, o número superior, 3, indica que nós vamos ter quantos tempos no compasso? 3 tempos. É a valsa. Toda valsa é um grupo de 3 tempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então ele quer uma valsa de 8 compassos. Então, 1, 2, 3, 4, até chegar ao 8, tá? E quem é que vai durar um tempo? É a fração que tem o denominador igual a 4. Então, é a semínima. Então, se eu calcular, por exemplo, 8, né? 8 compassos. Ele quer saber como eu vou preencher esses 8 compassos com essa figura. Eu teria uma resposta matemática para isso, mas eu vou abreviar. A gente pode, por dedução, associação, abreviar essa resposta, né? Pensando da seguinte maneira. Quantas figuras de um tempo cabem dentro de um compasso ternário, um compasso como esse? São 3 semínimas. Então, 3 vezes 8, 3, no caso, a quantidade de tempos, vezes 8 é a quantidade de compassos, eu vou ter o total de unidades de tempo, ou seja, quantas semínimas eu vou precisar para preencher os 8 compassos. Então, eu vou multiplicar o quê? 3, quantidade de tempos, o numerador, vezes 8, que é a quantidade de compassos, e eu vou ter a resposta 24. Então, eu já posso pensar na resposta a letra A ou a letra D, certo? Temos 24 aí, ou a letra A ou a letra D. Será que seriam 24 fusas? Fusa, não pode ser 24 fusas, porque a fusa é muito rápida. E quem é que tem que ser 24? Semínimas, porque a semínima, eu preciso de 24 semínimas para preencher os 8 compassos. E aqui ele fez o seguinte, ele dividiu a semínima, né? Ele pegou 24, dividiu por 2, que deu 12, ou seja, ele pegou 12 semínimas e a metade e o dobro de 12 é 24. Exatamente, abaixo da semínima nós temos a colcheia. Então eu sempre vou precisar do dobro
de colchês para preencher a quantidade de tempos da semínima. Então eu não fiz muita conta, eu simplesmente fiz multiplicação e encontrei a resposta correta, que é 24 colchês e 12 semínimas. Também uma questão, obviamente, que exige um pouco de pensamento, de reflexão, que você poderia responder matematicamente ou simplesmente tendo cuidado e o conhecimento mínimo das figuras musicais e dessa representação que é uma PG decrescente. Bom, eu desejo muito sucesso para todo mundo que está se empenhando para alcançar o seu objetivo de ingressar no ensino superior. E eu, sinceramente, fico feliz de perceber que você conseguiu chegar até o final dessa minha aula. Então, desejo um excelente sucesso, assista quantas vezes você quiser. E se você quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho como músico, como professor, recomendo que você me siga nas redes sociais e me conte lá o que foi que você achou desta minha aula, tá? Eu teria um prazer de poder saber desse feedback. Se você precisar de mais alguma ajuda, de algum suporte, por favor, mantenha contato comigo. Thiago Cabral, Music nas redes sociais. Um forte abraço, muito sucesso para todo mundo. Até mais.